Boa noite, pessoal. Vamos retornar ao nosso vídeo semanal, né? Espero que vocês estejam retomando nossos estudos aqui, né, no canal, assistindo e participando com a gente, né? Volto a dizer novamente que o canal ele tem por objetivo, tá, contribuir com aqueles que estão precisando de um pouco melhor de entendimento de algumas análises estatísticas e de algumas análises ecológicas. Também pretendo voltar, né, a postar alguns vídeos também com análises ecológicas. Então, se você chegou até aqui, né, no canal, é porque você está tendo alguma dificuldade com algum desses conteúdos. E se você assistindo esses vídeos, eles contribuir para suprir a sua dificuldade, eu peço que você divulgue o canal, né? Para que se resolveu, talvez eu conseguir de alguma forma te ajudar na sua dificuldade, talvez outras pessoas também possam precisar dessa ajuda. Então a intenção minha com este canal é ajudar aqueles que precisam, tá, pessoal? Desses conteúdos. Bom, então vamos falar um pouquinho hoje, né? Já que nós falamos mais dessa parte de análise descritiva. Então, para a gente começar a entrar então na parte de testes estatísticos, eu queria falar um pouquinho para vocês de grau de liberdade e do poder do teste estatístico, né? E para falar do poder do teste, eu queria falar um pouquinho de grau de liberdade e da questão da caudalidade, né? Se o seu teste, o que significa dizer que um teste estatístico é monocaudal, o que significa dizer que ele é bicaudal, tá? E o que é esse famoso graus de liberdade, que muitas vezes a gente até vê na análise, mas muitas vezes não conseguimos compreender o que ele significa, tá? Então vamos começar, né, com o primeiro tópico, que é entender o que é um grau de liberdade. O que são graus de liberdade, né? Então a primeira pergunta que a gente vai tentar responder, o que são esses tais graus de liberdade? Então, para a gente começar a fazer isso, vamos supor, tá, pessoal, que eu tenho três árvores isoladas, né, três plantas arbóreas que elas crescem numa paisagem aberta. Pense em uma área de campo, né? Aí de repente começa a crescer um pé de carnaúba, um pé de lixeira e um pé de mocó, né, que a carnaúba corpernícia prunífera, a lixeira a curatela americana e o mocó a Luxemburgo auriculata, né, que são plantas típicas aqui da nossa região, aqui no Piauí, do complexo vegetacional de Campo Maior, né? E aí você começa a ver que, junto com essas plantas, debaixo da copa dela, começa a formar pequenos núcleos de colonização de outras plantas também, abaixo da copa dela. E aí você resolve fazer um trabalho e fazer o levantamento de espécies que estão associadas, né, que ocorre abaixo da copa dessas plantas. E aí você faz mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Vai lá e conta, né, quantas espécies, vamos supor, lenhosas, só as lenhosas, não as herbáceas, né, que crescem e começam a colonizar, germinam e começam a colonizar abaixo dessas copas. Aí você vê que escolhe 10 unidades amostrais, tá, pessoal, para cada copa. 10 plantas, né, 10 árvores. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você retornar às primeiras aulas, vocês irão ver que neste caso, cada planta vai ser uma unidade amostral, porque elas me fornecem a informação que eu estou investigando, que é a riqueza, tá? Então tá aqui, né? Quem tiver dúvida do que é a unidade amostral, assista a primeira aula que eu postei aqui no curso, tá? Que está explicando isso. Então aqui nós temos 10 unidades amostrais para carnaúba, 10 para lixeira, 10 para mocó. Tá? Então nós temos 10 unidades amostrais, cada valorzinho desse é um dado, né? E a variável que está sendo mensurada aqui é riqueza, que é o número de espécies, tá? Então, aqui embaixo nós vamos ter médias, né? A média de riqueza para carnaúba, a média de riqueza para lixeira e a média de riqueza para mocó. Então, cada média, nós chamamos isso aqui de parâmetros, tá, pessoal? Por que é um parâmetro? Um parâmetro é um valor que resume, né, um conjunto de dados, né? Então, essa média, ela está resumindo, né, as informações dessas 10 unidades amostrais. Então, isso são parâmetros. Também retorne à aula 1, que eu vou até deixar no card aqui a aula 1, para vocês
retornarem lá e assistirem ela, tá? Então nós temos 3 médias, e essas 3 médias que são parâmetros, que é o resumo dessas informações, tá? Então, primeira coisa que nós temos que entender, né, aqui, para a gente entender o que são graus de liberdades, né? Então, vamos pensar aqui, pessoal. Então, eu tenho 3 tratamentos, ou 3 árvores, né? E eu escolhi 10 indivíduos aleatoriamente, não vou entrar nos detalhes do delineamento, mas a gente entendendo isso, já vai dar para a gente entender o que são graus de liberdade, né? Então, se eu fosse, por exemplo, fazer uma análise de variância, uma nova, né? Eu queria comparar, então, eu quero ver se a média de riqueza aqui, se a média de número de espécies, ela difere entre os 3 aqui, né? E aí, o que eu vou olhar, pessoal? Quando eu faço uma tabela, por exemplo, de A9, eu vejo isso aqui, né? Ó. Olha aqui, soma dos quadrados, grau de liberdade. Aí eu vejo que tem 2 graus de liberdade, e me sobrou 27 aqui, né? 27 unidades amostrais. Né? Aqui entre grupos, né? Que são 3 grupos. Aí sobrou 2 graus de liberdade. Agora, entre as unidades amostrais, né? O que eu olho aqui, pessoal? Dentro dos grupos, né? Eu vou ver que eu tenho 30. Se eu somar 10 mais 10 mais 10, eu tenho 30 unidades amostrais. Então, o que é o grau de... Da onde saiu esse 27 graus de liberdade aqui, então, né? Da onde que saiu esse valor? Quando eu calculei uma análise de variância para ver se essas médias diferiam, se eu olhar aqui o valor do P, eu vou ver que o P é maior que 0,6, conforme eu já discuti nas questões dos testes de hipótese, né? Isso aqui, eu vou aceitar a hipótese nula de que as médias são... vou aceitar a hipótese nula que as médias são iguais e vou rejeitar a hipótese alternativa de que as médias são diferentes, né? Então, como o P for maior do que 0,5, eu aceito a hipótese nula, né? Eu retenho a hipótese nula e rejeito a hipótese alternativa, tá? Por conta do valor de P. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor esse P. Então, mas da onde saiu esse 27? É o número de unidades amostrais, a somatória dessas unidades amostrais, que são 30, menos o número dos parâmetros, que foram 3. Tá? 1, 2, 3. Então, 30 menos 3, 27. Então quer dizer que o grau de liberdade é de acordo com que os parâmetros que eu vou comparar, isso. E se eu tivesse 4 tratamentos, eu teria 4 médias. Então ia ser, aí só que eu ia ter mais 10 aqui, né? Então ia ser 40, né, menos 4. Aí eu teria 36 graus de liberdade. Tá, pessoal? Então, eu acho que vocês já estão conseguindo sacar, né, a importância desse grau de liberdade, o que realmente esse grau de liberdade significa dentro de uma pesquisa. Tá, pessoal? Então, olha só, como que se calcula esse grau de liberdade? É o número total de unidades amostrais menos o número de parâmetros que você calculou. Então, neste caso, eu quero comparar 3 médias. Então, é 30 menos 3, tá bom? Não vamos nos ater a esses outros valores, que mais à frente, quando a gente for aprender a nova, vocês vão saber de onde está saindo cada valorzinho desse. Mas agora, olha só, pessoal. Se eu pensar, então, em uma distribuição normal, tá? Ou numa distribuição T, a distribuição dos valores de um T, tá, pessoal? Aquele T de tabela, que nós também vamos aprender mais à frente, ela tem o mesmo formato da curva normal que eu comentei no vídeo passado. Aqui está o valor 0, então aqui está os valores de T mais um erro padrão, menos um erro padrão e mais um erro padrão. 2 vezes o erro padrão para mais, 2 vezes o erro padrão para menos. Então a curva normal ela tem esse formato de sino, né? E ela parte do pressuposto que um dado que tem uma distribuição normal, né, ele estaria dentro desse intervalo aqui, tá? 2 vezes o erro padrão para mais e 2 vezes o erro padrão para menos. E eu já disse para vocês que essas extremidades da cauda, né, dessa curva, elas são os valores que ocorrem ao acaso, tá? Então, tanto para mais quanto para menos. Então, os valores que ocorrem nessas duas extremidades são os valores que ocorrem ao acaso. Então, se a gente pensar isso, então, em termos de grau de liberdade, vamos pensar mais um pouquinho aqui para a gente entender isso aqui,
Se eu coletar pouco, pessoal, lembra que eu falei? Você lembra que quanto menos eu coleto, menor é a possibilidade, né? Menor é a possibilidade de eu capturar a real variação dos dados, e também menor é a probabilidade de eu encontrar uma média que seja próxima da média real, né? Isso aí vocês lembram que eu já falei para vocês. Quanto mais eu coleto, observe que a minha curva ela vai, né? Tá vendo? Ó? A minha curva ela vai achatando. Então, o que significa isso? Que eu estou encontrando os valores, né, que estão representando melhor essa variação em torno da média, né? E se eu coleto mais, tá, pessoal? Observe que a variação é menor ainda. A minha curva está bem chata. Então, os dados que eu encontro, eles ficam no intervalo muito próximo da média. Então, vocês estão começando a sacar o que são esses graus de liberdade? Então, se eu voltar aqui, né, pessoal? Voltando aqui nesse slide primeiro, então quanto mais eu coleto, eu vou ter menos grau de liberdade. Olha só que legal. Quanto mais unidades amostrais eu coletar, maior vai ser, mais grau de liberdade eu tenho. Olha só, pessoal. Quanto mais eu coleto, mais grau de liberdade eu tenho. Quanto mais eu estou coletando, mais grau de liberdade eu tenho. Tá? Então, por que isso é uma sacada muito boa, relacionando com aquilo que nós já discutimos no vídeo anterior. Quanto mais eu coleto, eu vou ter a coleta dos dados, elas vão capturar melhor a variação dos meus dados, e a probabilidade de eu encontrar uma média próximo da média real é maior. Então, isso também significa que quanto mais eu coleto, mais grau de liberdade eu vou ter na minha análise. Então, quanto mais unidade amostral eu coleto, mais grau de liberdade eu vou ter. Por quê? Por exemplo, eu coletei 30, eu calculei 3 médias. Então, 30, olha só, pessoal, 30 menos 3 deu 27. E se eu coletar 40? 40 eu vou coletar 4 plantas, né? No caso que eu mostrei anteriormente. Eu pego 4 plantas. Aí eu calculo a média de riqueza das 4 plantas, então vai ser 40 plantas, né, porque são 10 unidades amostrais para cada planta, menos 4, ficou 36. Então observe que eu coletei mais, então aumentou o número de grau de liberdade. Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, pessoal, o que nós podemos concluir então? Se quanto mais grau de liberdade, quanto mais eu coleto, aumenta o grau de liberdade, logo, vocês vão concluir, quanto mais grau de liberdade, aumenta o poder do meu teste. Aumenta o poder do meu teste. O que significa aumentar o poder do teste? Aumentar a capacidade de rejeitar a hipótese nula. O que é a hipótese nula mesmo? Relembrando, é aquela hipótese que a gente assume, que é a explicação mais fácil dentro de uma análise, que não existe a relação, a diferença entre um conjunto de variáveis que você pretende comparar. Né? Então, quanto mais grau de liberdade, mais confiável é o meu teste. Porque quanto mais eu coleto, lembra que eu falei, maior é a probabilidade de eu encontrar os valores próximos da média real. Então, quanto mais eu coleto, mais grau de liberdade eu tenho, maior é a capacidade, maior é o poder do meu teste, ou seja, maior é a capacidade ou de rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Tá, pessoal? Bom, então, como eu acabei de dizer, quanto mais grau de liberdade, maior é o poder do teste. Então, coletar mais, tá, pessoal? Então, quando você for pensar na sua coleta, faça um delineamento sem muita pressa. Faça um delineamento com calma. Por quê? Veja qual que é a quantidade, leia bastante artigo, veja a quantidade de unidades amostrais que os autores tendem a fazer em tipos de trabalho que você desenvolve. Porque quando você começa a tentar isso, é porque quanto mais as pessoas vão pesquisando numa área, automaticamente elas já vão tendo também uma noção de quantas unidades amostrais pode ser suficiente para que possa fazer uma inferência com mais propriedade, de uma forma mais robusta também. Tá? Então, colete um trabalho que colete bastante, ele vai ter um poder do teste melhor. Então, a possibilidade de você incorrer no erro do tipo 1 ou do tipo 2 também diminui, né?
Então, a possibilidade de você incorrer em erros de testar hipóteses, ou seja, o erro do tipo 1 ou o erro do tipo 2 também diminui quando você faz um bom delineamento com uma boa amostragem, tá? Usar teste mais simples também pode ser importante. Então, assim, pessoal, às vezes as pessoas começam a escolher testes meio mirabolantes, sendo que às vezes você quer comparar duas médias, então usa o teste T. Você quer comparar 3 ou mais médias, usa uma nova. Tá? Então, procure também usar os testes que são mais simples e mais adequados, que já são meio já comum na área que você pesquisa, tá bom? Então, acho que deve ter ficado claro para você o que são esses graus de liberdade, o que significa na prática isso mesmo. Porque quanto mais eu coleto, lembrando novamente, maior é a possibilidade de eu encontrar a variação real dos meus dados e maior é a probabilidade de eu encontrar uma média que esteja represente, né, que seja mais confiável para fazer uma inferência sobre a média real. Então, quanto mais eu coleto, ou seja, quanto mais unidades amostrais então eu coletar, maior vai ser o poder do meu teste. Né? Então, quanto mais grau de liberdade eu tiver, maior vai ser o poder do meu teste. Tá? Então, o grau de liberdade, na verdade, não sei se vocês prestaram atenção, é como se fosse uma penalidade. Né? A análise me penaliza, eu quero comparar 3 médias, então eu vou te tirar 3 unidades amostrais. Eu quero comparar 4 médias, então eu vou te tirar 4 unidades amostrais. Eu quero comparar 10 médias, então eu vou roubar 10 unidades amostrais. Imagina só, pessoal, se você quisesse comparar 10 médias e você coletasse poucas unidades amostrais, a análise ia te tirar 10 dessas unidades amostrais. Então, é importante que a gente tenha entendimento do que são esses graus de liberdade, tá? Então, entendido o que é esse grau de liberdade, pessoal, vamos entender o que é esse... Então, a gente viu que... Por que aumenta o poder do teste? Porque quando a análise... Quando eu vou fazer um teste para comparar médias, por exemplo, ele vai me penalizar retirando o número de parâmetros que eu vou comparar o número de unidades amostrais que a análise vai me penalizar tirando. Então, quanto mais unidades amostrais eu tiver, menor vai ser o prejuízo que eu terei na hora do cálculo, tá, pessoal? Então, a caudalidade do teste, então, eu estou me referindo a isso aqui, tá, pessoal? Ele tem a ver com essa distribuição que eu já acabei de explicar para vocês, né? Parecida com a distribuição normal, que aqui é uma distribuição T, tá? Se vocês observarem nas análises, por exemplo, de teste T, sempre vem um valor de T, o T calculado, e aí tem o famoso T de tabela. Quem já fez alguma aula de estatística já ouviu falar do T de tabela e também já ouviu falar no T calculado. Então, a gente, quando faz uma análise, a gente faz o T calculado e nós vamos lá e fazemos uma comparação com o T de tabela para aceitar ou rejeitar uma hipótese dentro de um intervalo de P, né? Então, vamos lá ver, pessoal. Então, se eu olho aqui, então, se eu quero testar uma hipótese, se eu quero saber, por exemplo, se aquelas três médias elas são diferentes, eu espero, né, que o meu valor de T caia dentro do intervalo de aceitação, que é esse aqui, tá, ó. Se as médias caírem dentro se o T calculado, né, ele cair desse intervalo, então eu vou rejeitar a minha média. Por quê? Lembra que eu falei que aqui é o intervalo que eu considero, né, que a possível ocorrência dos meus dados. Se você lembrar lá do intervalo de confiança, lembra que eu falei que tem o 95, o intervalo de confiança de 95, que é o intervalo que eu posso encontrar a minha média, né? E esses 5% são os valores extremos. Então, se eu faço um teste de hipótese, eu espero que o valor de T ele seja encontrado dentro desse intervalo, né? Dentro dessa probabilidade, né? De 5%. Que eu também já falei isso quando eu falei sobre erro do tipo 1 e erro do tipo 2. O que significa esse valor do P? Que é a confiança que o pesquisador tem em rejeitar a hipótese nula, né? Então, olha só, pessoal. Observe que tem 2,5% para cá e 2,5% para cá, que é aqueles famosos 5%. Então, se o valor cair aqui, então eu tenho 95% de confiança de falar que as médias são diferentes. Se ele cai aqui, eu vou ter eu não vou ter a confiança de aceitar
se o valor cai aqui, por exemplo, é a área de rejeição da hipótese, né? Então aqui é a área de aceitação e aqui é a área de rejeição, que são os famosos valores extremos, tá? Então o que a gente testa num teste de hipótese? O que nós queremos testar num teste de hipótese? Nós queremos rejeitar, né? Nós trabalhamos com falseamento, então a gente tenta falsear uma hipótese. Então a gente trabalha sempre testando a hipótese nula, se eu rejeito ou aceito a hipótese nula, né? Então vamos ver aqui na prática como que acontece, né? Então, por exemplo, se eu tenho o teste bicaudal, o famoso teste monocaudal e o teste bicaudal. Só voltando aqui novamente, tá, pessoal? Então aqui seria a área de aceitação da hipótese nula, aqui a área de rejeição da minha hipótese, tá? Então vamos lá. Aqui a rejeição da hipótese nula. Aqui eu aceito a hipótese nula, aqui eu rejeito a hipótese nula. Por quê? Se cai aqui, significa que os dados são iguais, né? Eles têm a mesma variação. Agora, se eles caem aqui, significa que eles estão fora desse padrão. Então significa dizer que essas médias são diferentes, que elas não são iguais, tá? Bom, mas quando a gente for falar de ANOVA, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas o que eu quero que a gente entenda é a questão dos testes monocaudal e teste bicaudal. Então, se eu adotei um teste bicaudal, pessoal, eu quero saber, né, se eu tenho um valor de t acima do qual a probabilidade de encontrar um valor ao acaso é menor que 0,05. Então, na verdade, o que eu quero saber, pessoal? Eu fiz uma hipótese nula. Eu posso falar que as médias não são, que as médias são iguais, tá? Eu vou só falar que as médias são iguais. Agora, isso é uma predição geral. Aí, como eu não falei, eu posso falar assim, as médias são diferentes. Ou vamos supor que eu estou comparando duas médias. Eu posso falar assim, essas duas médias diferem, tá? Observe que eu não falei assim, essa média é maior que essa, né? Ou essas duas médias são maiores do que o grupo controle. Eu não falei isso, só falei que as médias diferem. Quando eu falo que difere, pessoal, que significa que ela pode ser maior ou significa que ela pode ser menor, né? Então vamos supor que eu tenho um grupo controle, né? Um grupo que não está sofrendo influência de uma determinada situação, e aí eu faço duas situações controladas. E aí eu quero saber se essas médias, aí eu posso colocar uma hipótese, um teste bicaudal, falando que aqueles grupos que foram manipulados, eles têm uma média diferente da média do grupo controle que não foi manipulado. Aí o que vai acontecer, pessoal? Observe que eu não especifiquei se aquele valor vai ser maior ou se vai ser menor. Então, neste caso, quando eu faço o teste, esse caso do teste, quando eu não estabeleço, tá, se as médias vão ser maiores ou menores, eu faço um teste bicaudal, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho da implicação disso. Então, observe que eu tenho os mesmos 5%, só que eu tenho 2,5 para mais e 2,5 para menos. Então, pode ser que eu rodo uma análise, tá, pessoal? E ela vai cair aqui, né? Então, aí eu rejeito a hipótese nula, tá? E aceito a hipótese alternativa. E aqui também, tá, pessoal? Pode ser que caia para cá. Então, como eu não especifiquei se é maior ou menor, né? Então, eu faço esse teste bicaudal. Agora, o teste monocaudal é a mesma lógica, pessoal. Só que observe que neste caso eu posso falar assim, essa média é maior que o do grupo controle. Então, quando eu falo que é maior, observe que os valores positivos, tá, pessoal, eles estão à direita aqui do gráfico. Os valores positivos. E os valores negativos estão para cá. Então, se eu falasse que a média era menor, o teste também era monocaudal. Mas neste caso, eu estou falando que as médias são maiores. Então, com tempo de experiência, tá, pessoal, os pesquisadores tentam ousar, né, já tentar fazer teste monocaudal. E a gente vai ver que ele tem uma vantagem, tá, ó. Então, neste caso, observe uma coisa aqui, pessoal. Nos testes monocaudal, observe que aquele 2,5 que estava para cá, ele veio para o outro lado. Tá, ó. Olha aqui, ó. O 2,5 que estava para cá, ele veio para cá. Então, e se eu tivesse falado que era menor, nesse caso, falando assim que a média dos experimentos manipulados, elas são maiores que a média do grupo controle. Então, observe, tá vendo aqui, pessoal, que foi para cá. Agora, se eu falasse que ia ser menor, aí esses 2,5 viria para cá, tá, ó, viria para esse outro lado. Bom, então,
que a gente acabou de perceber que aconteceu aqui, pessoal? Os testes monocaudal, observe que aumentou a área de rejeição da hipótese nula. Tá vendo? Antes, aqui não era 2,5, ó. Aqui era 2,5, tá vendo? Ó? Agora, o que aconteceu? Aumentou a área de rejeição da hipótese nula e diminuiu a área de aceitação da hipótese nula. Então, observem que aumentou o poder do meu teste. Tá vendo? Aumentou o poder do meu teste em... no que eu falo, o poder do teste em rejeitar essa hipótese nula. Tá, ó. Por quê? Porque aumentei a área de rejeição da hipótese nula e diminuí a área de aceitação da hipótese nula. Olha que coisa legal, pessoal. O que tem a diferença de um teste monocaudal e bicaudal? Geralmente as pessoas perguntam qual que é a diferença de um teste bicaudal e monocaudal. Lá no bicaudal, pessoal, observe que você não especificou se as médias seriam maiores ou menores. Você só falou que elas eram diferentes. Então você vai partir para um teste bicaudal. Agora, quando você já um pouco mais de experiência na pesquisa e você já consegue ter uma hipótese mais elaborada e você já tenta fazer uma predição mais direta, falando que as médias são maiores ou as médias são menores do que o do grupo controle, por exemplo, isso aumenta o poder do seu teste. Por quê? Porque você joga aqui, né, toda essa área que tinha adjacente, que você joga para um único local da cauda, aumentando a área de rejeição e diminuindo a área de aceitação da hipótese nula, tá? Então a diferença é essa, tá, pessoal? Se você escolhe um teste bicaudal, ele diminui o poder do seu teste. Por que está diminuindo o poder do seu teste, pessoal? Porque se a sua média, se o T cair para cá, ele vai ter só essa área para rejeitar a hipótese nula e essa parte para aceitar. E se cair para cá, do mesmo jeito, a área de rejeição é menor. Então, a possibilidade de você, por exemplo, rejeitar a hipótese nula, ela diminui. Neste caso aqui anterior, aumenta a possibilidade de você rejeitar a hipótese nula, tá? Então, o seu teste é mais poderoso aqui, né, para rejeitar. Se você quer um teste poderoso para rejeitar uma hipótese nula, é fazer um teste monocaudal. Se você quer um teste menos poderoso para rejeitar a hipótese nula, você vai fazer um teste bicaudal, tá? Olha que interessante, tá, pessoal? Então, pessoal, isso aqui é uma coisa bem interessante, pessoal, quando a gente vai pensar em teste de hipótese. Quando geralmente os estatísticos vão te perguntar, tá, quantas unidades você tem? Porque quando você está falando de unidade amostral, ele vai pensar em grau de liberdade. Porque grau de liberdade que significa que você coletou muito, quem coleta muito tem muito grau de liberdade, aumenta o poder do teste. Se você quer fazer um teste bicaudal, você vai diminuir o poder do teste, como eu acabei de explicar aqui, porque diminui a área de rejeição tanto à direita como à esquerda. E se você vai fazer um teste bicaudal, você aumenta o poder do seu teste, monocaudal, desculpa, porque você aumenta a sua área de rejeição e você diminui a área de aceitação da hipótese nula. Então, esse seria um teste mais rigoroso, tá? Na perspectiva de rejeitar a hipótese nula. Então, eu espero, pessoal, que esse conteúdo tenha ajudado, né? Tenha contribuído para você entender um pouco mais como funcionam os testes estatísticos, que vão ser os próximos vídeos que nós vamos entrar, começando pelo teste T, né? Vamos explorar os testes T, vamos entrar na nova, falar um pouquinho de ANOVA depois, regressão, e aí nós vamos indo aqui no canal. A perspectiva é deixar um conteúdo aqui disponível para quando vocês precisarem, poderem usar, né? E desenvolver os trabalhos de vocês com competência, tá? Então, pessoal, eu queria só fechar aqui então, falando que semana que vem vai ter um novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem isso com um colega de vocês e ajude o nosso canal, nosso conteúdo a chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Grande abraço e até a próxima semana.